fé e não por fatos. Um dos textos mais clássicos sobre essa realidade que nós queremos trazer ao nosso coração é esse texto que nós lemos em Números capítulo 13. Um texto que fala depois de 40 anos no deserto. O povo está às portas da terra de Canaã. E antes do povo entrar, Deus dá uma direção para Moisés. Já para que Moisés entendesse que tudo que Deus fez até ali e o que Deus iria fazer dali para frente, tinha que ser por fé e não por fatos. Então Deus diz a Moisés: separe 12 homens, 12 líderes, um de cada tribo, e peça para que eles entrem na terra, espiem a terra e voltem com um relatório do que eles irão ver. Deus em momento nenhum disse que eles iriam só contemplar coisas boas, coisas fáceis. Deus em momento nenhum disse que seria tudo maravilha, um mar de rosas, seriam só flores e beijo e abraço. Não, Deus não disse o que eles iam encontrar. Deus apenas disse: vá lá e veja, e voltem com um relatório. Tem situações e circunstâncias que Deus não vai nos dizer, não vai falar conosco, não vai revelar o que nos aguarda. Mas Deus conta que a nossa perspectiva, o nosso olhar, que o nosso coração seja por fé, esteja sendo inspirado pela nossa fé, esteja sendo conduzido pela nossa fé, e não pelos fatos que nos rodeiam, não pelas coisas que nos acontecem, não pelas notícias que chegam até os nossos ouvidos. Através da Bíblia nós entendemos, irmãos, que nós podemos determinar sim a nossa vida, o nosso futuro. Nós podemos determinar os próximos anos que nós queremos viver. Nós podemos determinar os próximos dias, o que nós queremos contemplar, ao ponto de nós decidirmos hoje. Você hoje tem o poder de determinar o que você quer para a sua vida e para a sua família. Se você quer ser feliz ou quer viver infeliz, se você quer ser alguém vencedor ou quer ser alguém derrotado, se você quer ser alguém que está na cabeça ou alguém que está na cauda, se você quer ser alguém bem-sucedido ou alguém fracassado, crescendo em todas as áreas da vida ou ficando estagnado, você tem como decidir, porque tudo isso que eu citei depende de como você está e vive hoje. Como está a tua fé hoje? O que te fez chegar até aqui? O que te fará sair desse lugar e voltar para a sua casa? O que faz você amanhã acordar numa segunda-feira pela manhã e ir para a luta, conquistar ou mudar realidades da sua vida? Qual a perspectiva que você tem da sua vida hoje? A forma como você consegue olhar para você vai determinar o teu propósito, vai determinar onde você quer chegar, onde você vai chegar nos próximos dias. Esse texto nos ensina que nós precisamos ser homens e mulheres que são movidos por fé e não por fatos. Eu sei que existem muitos fatos ao seu redor, existem muitos problemas, existem muitas dificuldades. Como foi citado aqui pelos espias que voltaram depois de 40 dias dentro da terra de Canaã. A terra de Canaã, irmãos, é a terra da promessa. É o que Deus tinha prometido há 40 anos atrás para o povo, quando saiu do deserto, do Egito, e foi para o caminho do deserto. Deus diz: eu vou dar uma terra que emana leite e mel. Há uma terra que aguarda você, há uma promessa que aguarda você e a sua casa. Deus já prometeu, Deus vai cumprir. Agora Deus vai permitir com que você possa deparar-se com fatos, com problemas, com dificuldades, mas você não pode recuar diante dos problemas. O povo passou 40 dias dentro da terra. Existia frutos que cooperavam com a palavra que Deus tinha dito. O povo diz: de fato a terra é boa, mas, porém, todavia, sempre vai existir um mais naqueles que deixam a fé de lado. O povo diz: a terra é boa, olha aqui o fruto, mas existe problemas gigantes. Existem dificuldades enormes para que a gente possa entrar nessa terra. A terra é boa, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir. Esse texto nos ensina, irmão, que nós precisamos, acima dos fatos, usar nossa fé. Nós precisamos, acima dos problemas, continuar crendo e neutralizando os efeitos dos fatos na sua vida. Tem muita gente paralisada por causa dos fatos. Tem muita gente desistindo da promessa por causa dos problemas. Tem muita gente largando Deus por causa das dificuldades.
Nós precisamos parar de usar os nossos olhos para enxergar só os fatos e começar a usar o nosso espírito para nos mover em fé, a usar o nosso coração de crente em Jesus, que nos faz passar por cima das dificuldades. Suas escolhas de hoje são baseadas em quê? Nos fatos que são ao seu redor ou na fé, através da palavra de Deus? O que baseia as suas decisões? É a tua conta bancária ou é a palavra de Deus que te dá uma promessa? O que baseia as tuas decisões? É a realidade que está à tua volta ou uma realidade que te espera? É a sua vontade ou a vontade do Senhor? Quando nós andamos por fé, irmãos, eu sei que é um desafio andar por fé, porque a gente é muito racional às vezes, a gente vai pelo que a gente pega, pelo que a gente enxerga, pelo que a gente sente. Nós somos humanos, eu sei disso. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil a jornada. Acima de tudo, nós precisamos de uma fé que nos convença de que coisas melhores virão diante dessa realidade difícil. Nós precisamos ser aqueles que decidem andar por fé. E quando a gente anda por fé, existe algo diferente. Pois nós passamos a trabalhar não naquilo que os nossos olhos nos faz enxergar apenas. A gente vai crer que existe uma realidade por trás disso. Existe um propósito por trás disso. A gente passa a ser pessoas que não se baseiam pelo que nós vemos. Como diz o autor de Hebreus capítulo 11, verso 1, quando ele define o que é fé. Ele diz que fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se veem ainda. O que é fé? É algo que você espera sem ver. Todos os fatos ao nosso redor, todas as realidades difíceis, todas as dificuldades que os homens citaram aqui, não é que elas não existiam, elas existiam como existem. Mas o que Deus esperava é que o relatório desses homens, da sua boca saísse uma palavra de fé, de esperança, de certeza. E não colocasse os fatos acima daquilo que Deus prometeu. Então declare para as dificuldades, como um dia Davi declarou. Davi, um jovem tão franzino e pequeno, mas um dia a Bíblia diz que ele matou um gigante. Depois ele matou um urso, um leão. Depois ele matou um urso. E depois ele matou um gigante. Amém? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Davi, um jovem tão pequeno, franzino e insignificante, mas ele matou um leão, depois ele matou um urso, e depois ele matou um gigante. Mas perceba que Davi, sempre que fazia algo, ele fazia e declarava com a sua boca: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não era sobre as suas condições, não era sobre as suas forças, não era sobre a sua intelectualidade, não era sobre a sua vontade. Davi ia em nome do Senhor dos Exércitos. Quantos estão passando por dificuldades aqui? Quantos têm obstáculos a serem vencidos? Quantos precisam matar um leão por dia? Quantos precisam matar um urso que aparece tentando devorar a sua família? Quantos têm que derrubar um gigante que está diante de você tentando te paralisar? Não é sobre a sua força. Você precisa aprender a declarar: eu vou derrubar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou mudar essa realidade em nome de Jesus. Eu vou vencer essa enfermidade em nome de Jesus. Eu vou conseguir pagar essas contas em nome de Jesus. Eu vou conseguir trocar de carro em nome de Jesus. Porque você está declarando que é através da fé e não dos fatos. Porque se a gente for olhar para a matemática, a gente vai dizer: eu nunca vou conseguir trocar de carro. Mas não é sobre a tua conta bancária, é sobre a tua fé no Deus do impossível. Existem realidades da fé indispensáveis, e eu quero compartilhar com você algumas delas que a gente encontra nesse texto. A primeira delas é que a sua fé decide a sua experiência. Diga assim: a minha fé decide o nível da minha experiência. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. A gente espera que Deus faça um milagre na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa vida da empresa, no nosso relacionamento. Mas entenda que o seu nível de experiência é a sua fé que define.
Deus não vai fazer algo se você não crê, se a tua fé não abre os caminhos, se a tua fé não te leva até esse lugar. Um dia Deus disse que daria a terra prometida a essas pessoas. Quanto foi isso, pastor? Quando? 40 anos atrás. 40 anos passaram-se. Mas um dia Deus disse: eu vou dar a vocês uma terra boa, uma terra que tem bons frutos, uma terra onde vocês vão poder construir a família, vão poder construir o legado, vão poder construir uma outra realidade, uma promessa de Deus. Para que essas pessoas tivessem convicção de que Deus lhe disse, de que o que Deus lhe disse era verdade. Quando chega na porta da terra, Deus diz a Moisés: mande homens espiar, olhar a terra e ver que aquilo que eu falei é uma verdade. Números 13, verso 1, você vai ver: disse o Senhor a Moisés: envia homens à terra, para que eles possam espiar. Agora, irmãos, você acha que Deus ia dar uma terra para criar problemas para o povo? Não. Deus não daria uma terra onde o povo iria morrer através de gigantes. Só que quando a gente enxerga mais os fatos do que a fé, a gente acha que Deus não está conosco, que Deus deixou esse problema chegar na minha vida, na minha casa, porque Deus quer me acabar, porque Deus quer me matar. Não, existe um propósito por trás disso. Você precisa passar a enxergar o que Deus quer com você nesse problema. O que Deus quer de você através dessa dificuldade. Que Deus queria que o povo pudesse enxergar: a terra é boa, mas tem gigante, mas a terra é boa, mas tem um povo que devora, mas a terra é boa, mas ela é uma terra fortificada, mas a terra é boa. Existe uma promessa de Deus e nós vamos nos agarrar a ela. Como igreja nós caminhamos assim, irmãos. Quantas dificuldades a gente não enfrenta, quantos problemas a gente não precisa resolver. Mas nós somos da fé. Diz aí a 3 pessoas assim: nós somos da fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Diga a ela: nós vivemos pelo que nós cremos. Se a palavra de Deus disse que vai ser, então vai acontecer. Deus já sabia o que estava na terra, mas Deus manda homens ir lá ver. Deus poderia revelar: olha, meus filhos, vocês vão entrar na terra, mas vai ter gigante. Não, Deus fez: vão lá e vejam o que tem. Deus mandou espiar a terra. Deus já sabia o que havia lá. 12 homens vão lá, chegam na terra, analisam e trazem um relatório depois de 40 dias. O que na verdade Deus queria era provar onde estavam os olhos do seu povo. Entenda que às vezes Deus vai provar onde estão os seus olhos. Tem gente que os seus olhos estão só no dinheiro, irmão, e Deus prova você. Tem gente que os seus olhos estão só em bem material, e Deus prova você. Tem gente que os seus olhos estão só nos bens prazeres dessa vida, e Deus prova você. Porque Deus quer saber onde estão os seus olhos. Por que Deus pediu a Moisés que mandasse os líderes? Porque da forma que o líder enxerga, ele consegue conduzir as pessoas. Ele conduz os liderados da forma que ele vê. É por isso que nós somos uma igreja da fé. Homens e mulheres jovens que caminham por fé e não por vista. Que vencem dificuldades, que passam por cima de obstáculos, mas porque estão olhando para a promessa. Eu quero declarar que nesses dias o Senhor tirará os teus olhos das dificuldades e colocará os teus olhos na solução. Se você não entendeu, eu quero declarar que nesses dias Deus vai fazer você parar de enxergar tanto esse problema e vai começar a ver pela fé a solução para essa causa que tem roubado a tua paz. Se você crê, dá um glória a Deus e diga: eu recebo. A razão daquilo que a gente, irmãos, não faz crescer na nossa vida, que a gente não consegue prosperar, é simplesmente às vezes pela falta de visão. Se a gente não tem visão, a gente não consegue sair do lugar. Líderes que se movem por fatos, não movem os céus na sua direção.
Para mover os céus é preciso de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então para de você querer achar, olhando para fatos, olhando para problemas, para dificuldade, que você vai mover os céus na sua direção. Talvez você está esperando por um milagre, mas olhando para o problema. Talvez você está esperando pela terra prometida, mas olhando porque tem gigante na terra. Mas você não pode entrar na terra porque você sabe entrar na terra. Você tem que entrar na terra dizendo: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O dia que Deus nos trouxe para esse lugar, a gente botou o pé aqui, eu me lembro como hoje, há mais de um ano atrás a gente reuniu aqui a liderança da igreja, primeira vez que a gente abriu esses portões, eu fiz questão de trazer todos os líderes, irmãos, discípulos, vieram aqui, a gente botou o pé nesse lugar, não tinha nada, não chão batido aqui, não tinha nada disso que você está vendo hoje, mas a gente entrou nesse lugar com muitos desafios, porque o aluguel é 3 vezes maior do que onde a gente estava, o lugar é maior, a demanda é maior, as despesas são maiores, e as pessoas, como vai ser, pastor, porque as pessoas, o número de pessoas que tem lá, não sustenta esse lugar aqui, e a gente teve que declarar e crer, nós vamos entrar em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos assinar o contrato em nome do Senhor, e para a glória de Deus, todos os meses Deus manda o valor do aluguel dessa casa. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Declare assim: minha experiência com Deus depende da minha fé em Deus. Então deixa eu te dar um conselho: recuse enxergar fracassos na sua vida. Recuse enxergar fracasso financeiro. Recuse enxergar, mas pastor, é a realidade da minha casa, mas não coloque os olhos aí, irmão. Mas pastor, é o que eu tenho hoje, mas tira teus olhos desse lugar. Comece a enxergar a provisão, comece a enxergar a mudança de Deus, comece a enxergar a promessa que Deus tem para você. Recuse enxergar fracasso, seja em qual área for. Mas pastor, meu casamento está um fracasso. Tira teus olhos do fracasso. Porque se os teus olhos estão aí, é aí onde você vai conduzir a sua vida. Porque aquilo que a gente foca, cresce. Amém? Aquilo que a gente foca, cresce na nossa vida. Se a gente só quer enxergar problema, se a gente só quer enxergar dificuldade, se a gente só quer enxergar o fracasso, a nossa vida vai ficar presa aí. Mas Deus tem algo maior para você. Diz a 3 pessoas: Deus tem algo maior para você. Deus tem uma terra que promete leite e mel, que promete prosperidade, que promete paz sobre você e a sua casa. Deus tem um tempo de paz sobre o seu casamento. Deus tem um tempo de alegria sobre a sua geração. Deus se promete coisas grandes e maiores. Nós precisamos aprender a tirar nossos olhos da dificuldade, irmãos, e entender que a nossa experiência com Deus está baseada na nossa fé em Deus. Aumente o nível da sua fé e você vai ver as suas experiências mudarem. Declare mais sobre a sua fé e você vai ver o extraordinário acontecer sobre a sua vida e a sua casa. Os homens voltaram com o relatório. Mas não foi um relatório bom, porque eles, se você ler dos versos que nós lemos aqui, que é do verso 26 ao 30, é só coisa negativa. Conhece alguém assim que só fala coisa negativa, só fala de dificuldade, só fala de problema, só fala de deserto? Gosta das músicas que falam de deserto? Gosta das palavras que falam de deserto? Eita, essa palavra foi boa porque falou de deserto. Está falando da minha realidade. Irmão, balança esse crente pentecostal que está ao seu lado aí. Por favor, balança mesmo ele aqui nessa noite e diga assim: você não nasceu para morar no deserto. Deserto é passagem. Você precisa entrar na terra que Deus prometeu. Segunda realidade dispensável da fé é que a sua fé é a voz que Deus respeita. A voz que Deus para ouvir é a voz da fé. A voz que Deus respeita é quando ela é movida por fé. Perceba que quando eles voltaram, depois de 40 dias, eles dizem: realmente, a terra é boa, quanto o Senhor tinha dito.
mas eles viram outra coisa. Eles começaram a dizer: tem gigantes, os amorreus, e não sei o quê, e tem dificuldade, e é fortalecida a terra, tem fortes exércitos, e vai ser muito difícil, e nós não vamos conseguir derrotar. Nós somos como gafanhotos diante dessas dificuldades, nós não temos força para isso. Então os fatos foram se tornando mais relevantes do que a promessa. Escute, irmão, talvez essa seja a sua realidade hoje. Os fatos, as dificuldades têm sido mais relevantes para você do que a promessa de Deus. E esses fatos têm calado a voz da promessa no seu coração. Você anda pensando mais em desistir do que em persistir. Você anda pensando: não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos, para Deus tudo tem jeito. Nunca diga que não tem jeito. Não deixe a voz da promessa se calar pela voz da dificuldade no seu interior. Uma coisa é olhar para o problema, e a gente enxerga, porque nós somos humanos, eu volto a dizer, todos nós passamos por problemas. Você pode dizer: mas pastor, o senhor não tem dificuldade. Vem passar um dia comigo, você vai ver. Pastor, o senhor, eu tenho certeza que suas contas estão todas pagas. Irmão, você não conhece minha realidade. Todos nós passamos por isso. Uma coisa é a gente enxergar o problema, a outra é a gente dizer que a gente não consegue, não tem força, não tem condições de a gente enfrentar esse problema e vencer esse problema. A fé não nega, ignora os fatos. A fé encara os fatos e supera todos eles, porque existe uma palavra de Deus e a gente se apega a essa palavra. Não importa, irmão, o que os fatos estão te falando agora. Não importa o que os problemas falam para você todos os dias. Não importa o que essa crise tem tentado mexer com a tua estrutura e com a tua alma. Importa que o agir e o fluir da fé vai trabalhar por você no meio desse problema. Então recuse acreditar que você não é capaz. Olha para essa pessoa que está falando e diga assim: você é capaz sim. Diga assim: no Senhor, você é capaz de vencer esse problema na sua vida. Para de se achar incapaz. Sabe por quê, irmão? Uma coisa que eu aprendi com a palavra é que nenhum dos textos bíblicos que falam de um milagre, de algo que Deus fez, tem a ver com mérito ou merecimento de alguém. Milagre não é para quem merece. Diga assim: milagre não é para quem merece. Diga assim: milagre é para quem não desiste. Balance esse irmão e diga assim: eu proíbo você de desistir nessa noite. Diga assim: você não vai desistir daquilo que Deus prometeu na sua vida. Diga assim: não abra mão da promessa de Deus para você, em nome de Jesus. Diga assim: porque o milagre vai acontecer. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Não é isso, Deus? Quem não desiste, contempla o milagre. Não é sobre mérito, porque a gente nunca vai merecer, mas é sobre perseverança, é sobre fé, irmão. É a gente permanecer convicto e na certeza de que vai acontecer. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10, verso 35. Deixa eu ler esse texto com você aqui, Hebreus 10, 35. Vamos lá, abra lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 35. Estava nem na programação, não tem telão. Tem telão? Tem não, né? Porque não estava programado. Se acompanhe na sua Bíblia aí. Amém? Vamos ler junto, Hebreus 10, 35. Lê na tua versão aí, agora lê com a voz alta, tá bom? Você precisa declarar, você precisa botar para fora essa verdade bíblica para você. Vamos ler juntos? Verso 35, tá certo? Nós vamos ler até o verso 39. Vamos lá? Por isso... Vai lá, irmão, lê alto aí. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo, esse viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vamos dizer juntos agora bem forte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao dono dessa palavra. Você precisa perseverar mais. Você anda desistindo muito fácil. Crente que desiste fácil na primeira batalha, na primeira luta, no primeiro não, no primeiro olhar atravessado. Não, porque não foi do jeito que eu quis. Porque não saiu do jeito que eu queria. É porque eu queria assim, eu queria assado e não aconteceu assim. Irmão, crente que desiste por causa disso. Está fraco na fé. Está com a mente fraca. Você precisa fortalecer a sua mente. Você precisa enrijecer mais o teu coração. Você precisa comer mais feijão e arroz para te dar força e você suportar as coisas que vêm contra. Porque quem disse a você que o avião para decolar, ele decola na ordem do vento? Não, ele precisa ir contra o vento para ele poder subir. Assim é você também. Se vem coisas contra, se prepara porque Deus está te levantando o nível. Se vem obstáculo, se prepara porque Deus está fazendo você ir mais alto. Se vem alguém que está rejeitando, não fica tranquilo, Deus vai fazer você alcançar níveis maiores. Você não pode abrir mão, você não pode desistir. Nós como igreja, irmãos, aprendemos que prosperidade e vida vitoriosa não é uma chance que Deus nos dá. A terra prometida de Canaã não era uma chance que Deus estava dando para o seu povo. Ei, a prosperidade que Deus quer te dar não é uma chance que se você acertar você vai ter. Não, isso são escolhas e decisões que nós fazemos. Porque Deus já deu a terra prometida. Agora é uma decisão sua de você entrar e tomar posse dela. É uma decisão sua de você mudar a sua realidade de vida. É uma decisão sua de você se converter e mudar a sua vida para a glória de Deus. E você permanecer perseverante. Você permanecer olhando para o alvo, para Cristo. Enquanto 10 desses 12 homens estavam presos aos fatos, às dúvidas, 2 deles estavam agarrados à certeza. Escute, você vai ter que fazer uma decisão entre a dúvida e a certeza. Onde está a certeza, pastor? A certeza está aqui, na palavra de Deus para você. Onde está a dúvida? A dúvida está com o diabo. O diabo é o pai da dúvida, porque ele é o pai da mentira. Mentira é dúvida. Tem gente que está escolhendo pela dúvida, e aí fica de fora. 10 disseram nós não vamos conseguir. 2 disseram nós vamos conseguir. Os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 estiveram na mesma terra. Os 12 passaram os mesmos dias, 40 dias. Os 12 voltaram com os mesmos frutos da terra. Mas é uma decisão, diga assim, é uma decisão. Diga mesmo, é uma decisão. Tomar posse das bênçãos do Senhor, diga assim, é uma decisão minha. Diga assim, ser livre da tentação e do pecado é uma decisão minha. Diga assim, entrar na terra que Deus me prometeu é uma decisão minha. Porque a gente fica colocando muitas desculpas. E aí chegou a hora de a gente colocar fé no lugar da dúvida. De a gente colocar fé no lugar da incerteza. De a gente colocar fé no lugar da luta. De a gente colocar fé no lugar onde as pessoas estão dizendo que não vai dar certo. De colocar fé onde todo mundo diz que já morreu. De colocar fé onde todo mundo dizendo que isso aí já ficou para trás no passado. Não, comece a colocar mais fé. E você vai ver Deus lutar a causa por você. Você vai ver Deus se ajudar a você estar livre. A vontade do inimigo é que você afunde, mas a vontade de Deus é que você entre e tome posse daquilo que Ele já conquistou por você. A sua fé é a voz que Deus respeita, irmão. Não acho que Deus vai
está lá se comovendo com a sua dor, com o seu lamento. Não, Deus quer ouvir de você uma palavra de fé. A Bíblia diz que Caleb calou o povo. A Bíblia diz que Caleb calou a voz da dúvida, calou a voz da incerteza, calou a voz do medo. Está na hora de você se levantar e calar essas vozes que vêm para comprometer o seu serviço a Deus, o seu comprometimento com a igreja do Senhor, o seu envolvimento com a palavra de Deus, e você começar a declarar as certezas de Deus para a sua vida. Dúvida produz tragédias, irmãos, mas a certeza produz milagre. Em nome de Jesus, recuse toda voz que gera dúvida, recuse todos os problemas que vêm tentar te paralisar. Com você há aquele que é mais poderoso do que qualquer coisa. E por último, e não menos importante, sua fé te leva à promessa. Diga assim: a minha fé me levará a entrar na terra que Deus prometeu. O texto diz que Caleb calou a voz do povo. A voz da fé tem poder de calar a voz da dúvida. A voz da incredulidade é movida por sentimentos e ressentimentos. Porque toda dúvida, você pode olhar, toda dúvida tem um sentimento, tem um ressentimento, tem algo mal resolvido. Tem uma situação que não está bem. Tem ali uma falta de perdão, tem uma falta de cura. Quando está no meio, normalmente a gente dá muito espaço para as vozes da incredulidade, da dúvida. Tem muita gente movida assim hoje. Mas enquanto a voz da dúvida é movida por ressentimentos, a voz da fé é movida pelo perdão. Eu lembro muito bem da história de Nelson Mandela. Foi preso injustamente, passou anos na prisão, simplesmente porque ele levantou uma bandeira de uma justiça social. E esse homem levou consigo muitas feridas de pessoas que colocaram ele ali, que julgavam a causa dele, que condenavam ele. Depois de anos, aquele homem é liberto, recebe a carta de libertação. E quando ele coloca o pé na promessa, que seria a sua libertação, quando ele cruza essa porta da promessa, quando ele é entrevistado e alguém pergunta a ele: e agora, o que você vai fazer com essas pessoas que te colocaram aí, fizeram você passar anos da sua vida aprisionado? A voz desse homem foi: eu preciso deixar para trás todo ódio e toda a vingança do meu coração. Porque só toma posse de algo novo de Deus quem é capaz de perdoar. Só entra na terra da promessa quem é capaz de saber lidar com o perdão das dificuldades. Só consegue contemplar o milagre do Senhor na sua família quem sabe muito bem tratar com o perdão divino. Ele escolheu não carregar remorso daqueles que o feriram. Entrar na terra do milagre é uma decisão, irmãos. E entrar livre é uma escolha. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que existe uma promessa dele para a tua vida. Mesmo que tenha dificuldades, mas tem uma promessa por trás. Mesmo que os dias não estejam fáceis para você e a sua casa, mas você precisa colocar os teus olhos naquilo que Deus prometeu. Mesmo que as realidades e os fatos digam não, mas existe uma voz que diz sim para você. Existe uma voz que te convida a você sair do barco no meio da tempestade e andar sobre as águas e contemplar que Ele é muito mais poderoso do que qualquer vento, do que qualquer tempestade na direção da sua vida e da sua casa. Que tal hoje você focar mais na missão do que no problema? Que tal hoje os seus olhos estarem fixos em Jesus e não nas armadilhas do diabo? Que tal hoje você começar a declarar: eu vou continuar perseverando, olhando para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, o qual Ele mesmo pode se doar por mim? Que tal hoje você começar a lembrar a sua mente e o seu coração que você precisa permanecer confiante mais em Deus? Não permita sua fé ser roubada pelos fatos.
Porque quando a fé é roubada, irmãos, a promessa é tirada. Não abra mão da promessa de Deus para você. Não abra mão da promessa que Deus fez para a sua família. Não abra mão da promessa que Deus um dia soprou no seu coração, dizendo: eu estarei com você. Permaneça firme, não recue, não retroceda. Eu já preparei tudo para você. Seja como um Caleb, um Josué, que mesmo que algumas pessoas se levantem para dizer que não tem condições, erga a sua voz e afirme para você mesmo: eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou dar certo, eu vou contemplar aquilo que Deus prometeu para mim. Mesmo que muitos digam que não, mesmo que ninguém te ajude, mesmo que ninguém esteja ao teu lado, permaneça caminhando para frente, permaneça olhando para o alvo. Assim fez o povo chegar à porta de Canaã. E quanto mais perto da sua conquista, mais o diabo cria situações para te fazer desistir. Então você precisa sair daqui nessa noite com a certeza de que as suas dificuldades não vão te parar. De que os problemas que o diabo faz acontecer no meio do caminho não vão roubar você. Porque existe uma voz. Diga assim para você mesmo: existe uma voz que me chama. Diga assim: existe uma voz que me mantém de pé. Diga assim: existe uma voz que mesmo nos dias mais difíceis, ela me eleva, ela me ergue, ela me levanta. E ela me diz: olhe para o alto, olhe para o alvo, tire os seus olhos desse problema, eu sou a sua solução. Hoje o Senhor te diz nesse lugar, Ele te trouxe aqui para dizer a você, que você não está perdido, nada está perdido na sua história, existe solução para você. A terra está aí bem próxima, os dias estão chegando ao final, mas você não ficará de fora da terra da promessa. Deus não vai deixar você de fora. Deus não quer deixar você e a sua casa de fora da promessa. Deus não vai deixar você de fora. Diga assim: o inimigo vai tentar te parar, mas o Senhor é contigo. Diga assim: nessa batalha, Ele está com você. Diga assim: nesse deserto, o Senhor já te deu saída. Diga assim: você não vai perecer, você não vai morrer, você vai pisar exatamente na terra que Deus prometeu. Diga assim: você vai ser alimentado do fruto dessa terra, que a própria palavra diz que é doce como mel.